Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 6. Um corpo em guerra. Uma mente desperta. O quarto ainda estava mergulhado em penumbra quando Brian abriu os olhos. A luz filtrava-se pelas frestas da cortina, revelando que a manhã já avançava. Por alguns segundos, ele permaneceu, imóvel, respirando fundo. A mente ainda processava a noite anterior, mas havia algo diferente desta vez. Ele havia dormido, não por horas a fio, mas o suficiente para sentir o peso dos últimos dias começar a recuar. Foi um sono denso, silencioso, sem sonhos, e isso já era muito. Ao se sentar na cama, notou que ainda segurava o colar com o anel de Helena entre os dedos. Soltou-o devagar, deixando-o repousar contra o peito, e inspirou profundamente. Levantou-se, caminhou até a ampla janela da cobertura e abriu as cortinas. A cidade se estendia diante dele como um organismo vivo, pulsante. O mundo não parava, e ele também não podia mais se dar ao luxo de estagnar. Foi até o armário, vestiu roupas leves de treino, calçou os tênis e desceu pelo elevador exclusivo até o térreo. O porteiro o cumprimentou com discrição. Brian respondeu com um leve sorriso e um breve aceno de cabeça. Saiu pelas portas principais, encontrando a rua ainda tranquila. O ar da manhã trazia um frescor raro, e o som dos passos ecoando no concreto molhado oferecia uma espécie de alívio. Começou a correr em ritmo constante pelas ruas largas de Silver Point. Cada passo o fazia lembrar dos tempos em que participava de competições escolares. Lembrava-se das manhãs frias em que acordava antes do sol para treinar, da euforia antes das largadas, do som da respiração dos outros corredores ao seu lado. Aquilo não era apenas exercício, era memória. A cidade parecia respirar com ele. A cada passada sentia os músculos voltando à vida, a mente clareando. Não era apenas sobre preparo físico, era uma forma de se reconectar com o que havia deixado para trás. O jovem atleta, o competidor, o lutador. Aquela versão dele ainda existia, soterrada pela dor, mas pronta para emergir. Após quase 1 hora de corrida, retornou à cobertura. Pegou uma toalha, enxugou o suor e seguiu para o andar superior, onde mantinha uma academia pessoal. O espaço era amplo, moderno, com sacos de pancada, tatame, equipamentos de força e um espelho que cobria uma das paredes. Começou com movimentos de alongamento, depois passou para os socos no saco de treino. Ritmados, precisos. A cadência veio naturalmente. A memória corporal reconhecia cada movimento. O Krav Maga surgiu em golpes secos e diretos. O boxe refinava a velocidade. Mais tarde, veio o jiu-jitsu com exercícios de solo, rolamentos e simulações. Antes de encerrar, pegou os bastões curtos e ensaiou combinações precisas com base no karatê. Depois, empunhou num chaco com fluidez e, por fim, executou uma breve sequência com a espada longa de Kung Fu que mantinha cuidadosamente guardada como parte de um antigo presente de seu instrutor. Cada movimento era uma dança disciplinada entre força e controle, precisão e memória. Em silêncio, ele treinava com intensidade crescente. Entre uma sequência e outra, também fez séries de musculação, levantando pesos com foco e técnica, fortalecendo o corpo como quem reforça uma armadura. As lembranças de Helena, o rosto de Lily, os olhos vermelhos, cada imagem alimentava seus músculos como combustível silencioso. Horas depois, exausto e com a respiração pesada, sentou-se no tatame e deixou a cabeça cair para trás, encarando o teto. Estava voltando, parte por parte, corpo e mente, e em breve também o instinto, porque o que estava por vir exigiria tudo dele, e mais um pouco. Ainda era início da tarde quando Elisa, a governanta, bateu levemente à porta do quarto. Senhor Lancaster, seus pais estão a caminho do elevador privativo. Deseja que prepare algo especial para recebê-los? Apenas a mesa pronta, por favor, Elisa. Eu mesmo os recebo. Claro, senhor. No caminho até o hall, Brian cruzou com outros 2 funcionários.
Anne, responsável pela cozinha, e David, que cuidava da manutenção e apoio geral. Cumprimentou-os com um sorriso cordial. Bom trabalho hoje. Obrigado por manterem tudo funcionando tão bem. Sempre um prazer, Sr. Lancaster, respondeu Anne, sorrindo timidamente. Poucos minutos depois, a porta da cobertura se abriu suavemente. Teresa foi recebida por uma das assistentes de serviço, que a conduziu até o hall principal. Brian já a esperava ali, vestindo roupas confortáveis, o semblante mais leve do que nos últimos dias. A mãe carregava uma pequena sacola com doces embrulhados em papel fino. Richard veio logo atrás com o semblante calmo, mas os olhos atentos. Trouxe suas favoritas, disse Teresa, erguendo a sacola. Achei que você podia querer um pouco de açúcar depois de tudo. Brian sorriu de lado, recebendo o gesto. Com carinho. Obrigado, mãe. Richard o cumprimentou com um aperto de mão firme. E então os três seguiram para a sala de jantar. Enquanto almoçavam, Teresa observava o filho com atenção discreta. Ele parecia melhor. O olhar ainda carregava sombras, mas havia algo mais ali. Algo que ela não via há muito tempo. Está se cuidando? Perguntou com suavidade. Brian confirmou com um leve aceno de cabeça. Voltei a treinar. Hoje foi o primeiro dia. Richard ergueu uma sobrancelha, surpreso e satisfeito. Isso é bom. Você sempre foi melhor quando estava em movimento. Acho que chegou a hora de recuperar algumas coisas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era familiar, preenchido por presenças que não precisavam de palavras o tempo todo. Teresa tocou a mão de Brian sobre a mesa e apertou de leve. Você sabe que estamos aqui, não sabe? Brian encarou os olhos da mãe por um instante e concordou com sinceridade, transmitindo mais do que palavras poderiam dizer. Eu sei, mãe. E isso significa mais do que consigo dizer. Richard desviou o olhar para a janela, pensativo, e disse quase como quem fala consigo mesmo. O mundo está mudando, mas você está se adaptando. Como sempre fez, Brian não respondeu de imediato. Pegou o copo, bebeu um gole de água e então deixou escapar. Estou tentando, pai. Dessa vez com os olhos abertos. Pouco depois, os pais se despediram com abraços, apertados e palavras de incentivo. Brian os acompanhou até o elevador, observando-os desaparecerem por entre as portas espelhadas. Voltou à sala e ficou por um momento encarando o vazio. Então respirou fundo. Foi até o closet. Escolheu uma camisa social escura e vestiu um blazer alinhado, completando com discrição seu visual elegante. A Lancaster Corporation o aguardava. Já no saguão da empresa, foi recebido por Clara, sua secretária, que caminhava ao lado dele enquanto atualizava as agendas. O senhor tem reunião com os representantes da Ascot Industries em 20 minutos. Depois, reunião rápida com o consórcio financeiro do Distrito Tecnológico e, mais tarde, visita ao setor de pesquisa. Cancele esse encontro com o consórcio. Remarque para outro dia. Hoje quero acompanhar o setor de dados com calma. Entendido. Subiram juntos pelo elevador executivo. Clara sempre admirava o jeito como Brian assumia o comando com firmeza silenciosa. Ao entrar na sala de reuniões, ele cumprimentou os presentes com um olhar atento, observando cada postura, cada hesitação. A reunião transcorreu com tópicos técnicos e negociações de termos, mas Brian notava os detalhes que escapavam aos outros. Um executivo que evitava contato visual em certos pontos, outro que mordia o canto interno do lábio antes de ceder em propostas. Ele não precisava forçar, bastava observar, antecipava as concessões, rebatia nos momentos exatos, como se já soubesse os caminhos do pensamento alheio. Ao final, saíram da sala com um acordo encaminhado e com a sensação de que haviam cedido mais do que pretendiam. De volta ao escritório, Clara comentou: impressionante como o senhor prevê os passos antes de acontecerem. Brian apenas sorriu com discrição. Observar é sobreviver. Clara se retirou, deixando-o sozinho na penumbra suave do escritório. Ele caminhou até a mesa e sentou-se diante do notebook. Assim que a tela acendeu, uma nova notificação surgiu no canto inferior direito. Uma mensagem anônima. Remetente. Desconhecido. Assunto:
Você viu o que não devia. Brian estreitou os olhos, analisando com cautela. Clicou. O corpo do e-mail não continha nada além de uma frase curta. Cuidado com as sombras que te observam. Por um instante, apenas o som do ar-condicionado preencheu a sala. Ele se recostou na cadeira, os olhos fixos na tela, e sentiu a tensão familiar retornar. Não como medo, mas como alerta. Algo ou alguém estava de olho nele, e ele precisava descobrir quem. Com um movimento lento, Brian fechou o notebook e girou a cadeira em direção à grande janela panorâmica do escritório. Silver Point se estendia diante dele, vibrante e aparentemente inofensiva. Mas ele sabia. Por trás das fachadas de vidro e concreto, algo mais antigo e sombrio respirava. O reflexo na janela mostrou sua própria imagem, sóbrio, atento, determinado. A mão direita deslizou até o colar por baixo da camisa. Apertou o anel de Helena entre os dedos. Eu não vou parar, murmurou para si mesmo num tom baixo, firme. Então pegou o celular, digitou rapidamente e enviou uma mensagem para Michael. Preciso falar com você. Urgente. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.